desejar a luz e ser luz, para ser um girassol, repetir o astro-rei, com as sementes no chão, desenhar um rastro de cor. Será preciso entender que nós nascemos na imensidão, e uma força que é toda amor abraça a vida, seja onde for, e faz a ciranda de estrelas, mundos, gente e bichos, todos a dançar na roda da vida, para a vida encantar. São constelações no infinito e pequenas flores cá na estrada, um planeta que é par do menino que nasceu lá no sertão. Ser um sol de um toro morido, para cantar com o sol, ver um som brotar além, contar as cores no chão, recriar um rastro de cor, para ser um girassol, repetir o astro-rei, com as raízes no chão, desenhar um rastro de cor. Será preciso entender que nós nascemos na imensidão, e uma força que é toda amor abraça a vida, seja onde for, e faz a ciranda de estrelas, mundos, gentes e bichos, todos a dançar na roda da vida, para a vida encantar. São constelações no infinito e pequenas flores cá na estrada, um planeta que é par do menino que nasceu lá no sertão. É o amor que faz a ciranda de estrelas, mundos, gente e bichos, todos a dançar na roda da vida, para a vida encantar. São constelações no infinito e pequenas flores cá na estrada, um planeta que é par do menino que nasceu lá no sertão. Onde for, é preciso crer no amor que é sol em nós. Há um grande amor em nós, amor em nós.
de amor em nós, amor em nós. Pepidu paradipore, pepidu taraditore, pepidu taradipore, pepidu taraditore. Parabéns. Olá, boa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, encarnados e desencarnados, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos tecer comentários em torno do tema Deus e a Criação. Um tema muito amplo. Na verdade, iremos fazer breves comentários em torno de alguns pontos que são bastante interessantes para nós compreendermos a força da doutrina espírita, que basicamente está em sua filosofia. Porque a filosofia é o fiel da balança que equilibra o aspecto científico e o aspecto religioso ou suas consequências morais. A doutrina espírita, ela é sempre completa e não existe nenhum livro que fragmenta seus princípios. Se nós pegarmos as obras de Allan Kardec, iremos encontrar livros que comentam vários aspectos da doutrina espírita, mas, na verdade, todos eles são completos. É claro que o Livro dos Espíritos tem a filosofia de uma forma mais profunda. Mas também, se formos ao Livro dos Médiuns, encontraremos também a filosofia espírita e as consequências morais. Então, isto vale para todas as obras. Se formos para o Evangelho segundo o Espiritismo, também encontraremos a filosofia espírita presente, bem como não só as suas consequências morais, como também o aspecto científico. Porque Kardec é bem claro quando diz que a doutrina espírita, ela faz com que tanto a religião como a ciência estejam presentes em todo o momento desses estudos desenvolvidos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, como dissemos anteriormente, vamos falar de Deus e a criação. Ora, bem sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aí é essencial. Também sabemos que Deus não é infinito, não tem como ser infinito, né? E Deus criou o espírito, a matéria. E para que haja uma interação perfeita entre esses elementos, também criou o fluido universal, que basicamente
é a origem do perispírito. Esse corpo que tem uma variedade de nomes, mas nós espíritos preferimos o termo perispírito. Mas há uma variedade de nomes para falar do perispírito. Também temos uma coisa muito importante, que é muito significativa para todos nós, que é o fluido vital. O fluido vital é importante porque é ele a base de sustentação de toda a vida, tanto na Terra como nesta miríades de mundos que temos nesse universo incomensurável. Então, a gente precisa entender bem esses aspectos, né? Que Deus está presente na natureza. A natureza é como um espelho, aonde o Criador se reflete. É claro que não veremos a sua imagem, mas com certeza veremos suas leis, que são perfeitas. Essas leis mostram a presença divina agindo constantemente na natureza. Não há um só lugar do universo em que essas leis estejam ausentes. Então, isso é muito importante, porque vivemos numa época em que a religião tenta antropoformizar Deus. Ora, não dá para fazer isso. Não tem como fazer isso, né? Porque Deus não é um ser humano. Não é um velhinho de barbas, ou de bengala, ou sei lá o quê. Não, Deus não é isso. E aí a gente verifica, né, que a doutrina espírita mostra que Deus está muito além da nossa imaginação, que, aliás, né, é bastante criativa. Mas Deus é muito mais que tudo isso aí. Então a gente precisa entender que essa presença constante de Deus na natureza é de suma importância para nós fazermos o possível de colaborar como filhos de Deus, do que fazer o contrário, atrapalhando, dando muito trabalho para aqueles que querem ajudar. Porque é muito fácil fazer as coisas erradas e depois que vem as consequências, clamar pelos bons espíritos, para Jesus, para Deus e etc., para nos socorrer. Ora, gente, é bem verdade, somos espíritos imperfeitos, somos falíveis, é bem possível errarmos, mas que não seja constantemente. Muita coisa poderia deixar de ser feita se agíssemos de uma forma mais consciente, se usássemos mais o bom senso, como diz Allan Kardec, que era o bom senso desencarnado. Então é uma questão de equilíbrio.
E a gente sabe que pedir também é uma forma de nos aproximarmos da divindade, dos bons espíritos, de Jesus. Mas temos que entender que precisamos fazer o possível para não ficarmos nessa inércia, esperando que nos ajudem, né? Que nos carreguem no colo. Porque, na realidade, nós precisamos aprendermos a caminharmos com os nossos próprios passos. E problemas são muito naturais, os problemas. Esses problemas, eles são, eu diria, uma forma de nós nos robustecermos espiritualmente. Reclamamos tanto dos problemas, mas sem os problemas nós não desenvolveríamos nem o intelecto e nem a moral. Então a gente precisa entender esses aspectos, porque a presença de Deus na criação, para ser percebida, exige de nós algumas estudos, esclarecimentos. A gente não pode ficar alheio a essa grandiosidade divina. E para entendermos essa grandiosidade, vamos precisar de algumas ferramentas. Ferramentas essas que são fraccionadas através de várias áreas de conhecimento. Então a gente precisa desses estudos. É claro que ninguém tem como saber tudo. Isto é uma impossibilidade. Não tem como termos a verdade de forma absoluta? Não, com certeza não. Felicidade de forma absoluta? Bom, tudo isso é ainda para nós, espíritos imperfeitos, muito especulativo. Porque bem sabemos que, como filhos de Deus, somos espíritos eternos, com possibilidades de avançarmos, irmos sempre em frente, desenvolvermos o nosso intelecto o máximo possível, a dimensões que não temos como avaliar, e também, moralmente, sermos equilibrados, perfeitos no sentido da relatividade, que a gente tem que entender que, como o próprio Jesus dizia, bom é o Pai que está nos céus. Ora, Jesus dizia isso, e ele bem sabia do que estava falando, afinal não estamos falando de um espírito perfeito. Estamos falando de um espírito superior e bota superior nisso. Afinal, Jesus é um espírito puro. Logo, ele tem a moralidade
nível que nós humanos o temos ainda como avaliar. E o intelecto também de Jesus é um intelecto fantástico. E é muito importante também dizer que não existe limites. Quando se fala em evolução, é uma coisa interessante, porque poderíamos pensar o seguinte: fomos criados simples e ignorantes para a perfeição, chegamos lá, parou. Não é verdade. Vamos continuar evoluindo. Sabe por quê? Porque o intelecto, para o intelecto, não há limites. Não há limites. Porque precisamos desta ferramenta poderosa chamada pensamento, intelecto, para alçarmos voos cada vez mais elevados. Porque se houvesse limite para o intelecto, se chegasse um momento em que soubéssemos tudo, nos igualaríamos a Deus. Logo, isto é uma impossibilidade. Não tem como. Não tem como. É por isso que Santo Agostinho já falava da douta ignorância. Por que ele dizia isso? Porque, por mais que pensemos que sabemos muito, não é nada diante de Deus. Seremos sempre ignorantes quando fazermos esta analogia. Então, isso é um negócio muito sério, bota sério nisso, né? Essa questão, inclusive, da douta ignorância, quando fala das criaturas e do Criador, é muito interessante, porque a gente sabe que isso sempre foi uma preocupação entre nós, humanos. Sócrates dizia que nada sabia, e era sábio exatamente por isso, porque tinha consciência disso, né? É interessante isso, né? Jesus dizia que bom era o Pai que estava nos céus. Também muito interessante. E a gente verifica que muitos outros espíritos também tiveram experiências que deixava claro que, apesar de tanto achar saber, ainda faltava muito e muito mais. E sempre vai ficar faltando muito e muito mais, porque não há limites para esse processo evolutivo. Você pode chegar à perfeição moral, mas você sempre vai ter que aprender alguma coisa neste universo infinito. Se nós não sabemos nem ainda sobre a Terra, que é um grão de poeira no fundo do quintal da Via Láctea, imagine um universo com um número de galáxias incalculável. E a gente vê que são experiências das mais variadas. São Boaventura, também membro da igreja, ele dizia que quando ele entrava naquele estado de êxtase,
de inebriamento diante de toda essa grandiosidade divina, ele também percebia sua adulta ignorância. Afinal, ele era um homem com conhecimento razoável. E a gente verifica que muitos, mas muitos mesmo, passaram por esse tipo de experiência. Entre eles, o mais proeminente é Nicolau de Cusa. Por que Nicolau de Cusa? Porque ele escreveu uma obra com o título de Adulta Ignorância. Interessante isso aí. Ele mostrava claramente, deixou claro, que nós, criaturas, sempre seremos espíritos, né, que nunca conseguiremos, né, esse conhecimento divino, né? Não tem como. Deus é absoluto em suas perfeições, em suas virtudes, em tudo que imaginarmos. Deus é absoluto. Então, não tem como nós, criaturas, criados por Deus, ter também todo esse conhecimento. Claro que poderemos ter conhecimento e muito conhecimento, porque bem sabemos que esses espíritos que são altamente evoluídos, eles são como co-criadores, auxiliares de Deus. E como deve existir auxiliares? Exatamente porque o universo é simplesmente espetacular. Nós, seres humanos, com toda a nossa ciência, estamos maravilhados diante de todas essas coisas fabulosas. Isto é o que conseguimos ver, porque tem muita coisa que ainda não sabemos, muita coisa. Na verdade, a coisa tão complexa que quando se fala de universo, tem que se levar em consideração que de matéria, como conhecemos, essa matéria que é perfeita, que é assim, detectável, ela está num percentual de 30%, 40% no máximo. O resto é matéria escura. Não sabemos o que é matéria escura. Aliás, as grandes mentes da humanidade ainda estão estudando buraco negro, que ainda não sabe muito bem o que acontece. Sabe-se alguma coisa, mas sabe-se que falta muito. Então, isso a gente está falando de buracos negros dentro de nossa galáxia. Agora imagine em toda esta infinidade de galáxias a quantidade de buracos negros, né? De astros com dimensões fantásticas
que ainda a gente não tem a mínima ideia. Muitas coisas acontecem, mas a gente não sabe totalmente como. Porque, na verdade, quando nós falamos do universo, que era a criação divina, nós sempre vamos descobrir que falta sempre alguma coisa a saber. É como que as perguntas são respondidas trazendo uma miríade de respostas, de perguntas, de outras perguntas. E isso é exatamente o que dá sentido à vida. Essa busca do querer saber, do querer ir em frente. Esta é uma coisa sensacional. Como espírito imperfeito, podemos fazer muito. E a gente sabe que pode. Basta boa vontade. Basta querer fazer. Se quisermos, poderemos fazer muitas coisas. Então, a gente precisa perseverar, continuar em frente na busca de respostas para as nossas perguntas. E claro, não nos preocupar, porque na realidade com as perguntas virão, com as respostas virão novas perguntas. Mas é exatamente isso que faz a gente ir em frente. A vida tem que ter um sentido. O sentido é evoluir. Se nós começar a ver a natureza aqui no nosso planeta, é simplesmente fantástica. Só aqui no planeta Terra é um negócio fantástico, né? Imagina se pudéssemos ir, né? Fazer viagens espaciais e visitar essa imensidão de mundos que existe por aí. Teria uma coisa fantástica, né? Aliás, é que o homem realmente quer fazer. Quando lembramos mesmo do próprio Charles Darwin, a gente fica impressionado de ver como as leis de Deus na natureza cria toda uma complexidade fantástica. Desde esse micro-organismo de uma simplicidade imensa, né? Desse unicelular que vai ao pluricelular e do pluricelular vai se adaptando, criando, desenvolvendo, até chegarmos aonde chegamos, né? A gente fala do átomo, hoje já sabemos das subpartículas atômicas, mas desse átomo a gente verifica que nesta associação, nessa soma de átomos, nesse complexo atômico, a gente chega a moléculas, células, órgãos, tecidos, ser humano e etc, e animais, uma variedade de coisas, plantas, e a vida sempre presente, a pulular na germinação de várias plantas, nesse desenvolvimento fabuloso dos animais, nessa cadeia, né, da fauna, que cria uma complexidade, mas que é fundamental para que haja um equilíbrio. É o ecossistema. Tudo isso é Deus.
Muitas pessoas podem pensar que Deus é uma questão religiosa, porque só se fala em Deus na religião, mas na realidade Deus está presente na natureza. Não pode sim a religião falar de Deus, já que a própria palavra religião é ligar, né, a criatura ao Criador, mas na realidade é para todo mundo, não é só para religioso, né? Não é só para religioso, porque Deus é a causa das causas. Então tudo. Então não é um motivo religioso, né? Da mesma forma, Jesus também não é só uma questão de religião. Não se precisa achar que Jesus só tem importância dentro da religião. Não, de jeito nenhum. Porque, na verdade, muitas pessoas que não têm religião, muitas vezes, são pessoas que são boas, corretas, e, na realidade, quando assim essas pessoas agem, elas estão mais próximas de Jesus do que a muitos de nós que falamos de Jesus. Mas só falamos, né? E Jesus é bem claro que deviam seguir seus passos. E isso tem todo o significado. Não é só uma questão teórica. Não. Se fosse só discurso, aí é fácil. Mas não é isso. Na verdade, precisamos materializarmos esses valores que tanto falamos, que são esses valores cristãos. Então a gente precisa, né, fazer esse esforço, né? E na realidade, o grande templo é a natureza. Esta é a grande religião universal, aonde deveria todos os filhos de Deus estarem reunidos, zelando por toda esta arquitetura universal. Nós o que fazemos? Não damos valores, não damos valor de jeito nenhum. Ainda estamos fazendo tudo errado e sabemos que estamos fazendo errado. Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande para ver Deus na natureza, para entender também esses ensinos de Jesus. A gente fala e a gente sabe que é verdade. Jesus é o Espírito governador do planeta. Ele é responsável por todos esses outros irmãos menores que aqui estão. E na realidade, o que a gente faz? Destrói o planeta? Queimadas, desmatando, fazendo coisas absurdas. Na realidade, o nosso egoísmo, ele é tão famélico que ele destrói tudo que encontra pela frente. Os mares, que é, na verdade, uma fonte, né? Algum tempo atrás achávamos que o mar é uma fonte inesgotável. Nós começamos a pescar, mas não mais de forma rudimentar. Hoje já pescamos
com navios pesqueiros, lançando redes imensas e acabando com tudo. Acabando simplesmente com tudo. Então, não é desse jeito. É claro que devemos utilizarmos dos recursos naturais, mas não é para acabar com os recursos naturais. Esta é a grande questão. Não adianta falar, meu Deus, o que eu fiz? Jesus, me ajuda. Se não fizermos absolutamente nada para nos melhorarmos. Porque enquanto o mundo estiver com toda esta devastação, vamos perceber sempre que estamos fazendo errado. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se não fizermos, quem vai fazer? E não adianta ficar esperando, não, vai chegar uma hora que a espiritualidade superior, né, a própria divindade, vai mandar até nós espíritos capacitados, aptos a fazer todo este processo. Ora, gente, a grande questão é, nós que aqui estamos, é que temos que aprender a fazer. Nós estamos aqui para isso, para aprender a fazer tudo o máximo que pudermos de forma correta. Essa é a grande questão. Esta é a grande questão. Então, que Jesus possa realmente nos abençoar e nós, diante de todas essas bênçãos, fazer o melhor possível para não dar trabalho, mas tentar ajudar no máximo que pudermos. Porque somos espíritos, filhos de Deus, e devemos vivermos em paz e não em guerra. É irmão, é semelhante, não é inimigo, não é diferente. Então a gente precisa entender isso. Porque com certeza, se fizermos tudo certo, ou o máximo que pudermos, porque não vamos querer também fazer vestibular para santo, mas dá para fazer muita coisa, né? E a gente pode tentar fazer. Então que Jesus nos abençoe, que Deus, né, essa inteligência suprema universal possa cada vez mais, né, nos mostrar através de suas leis o caminho a seguir. E que nós tenhamos olhos para ver, como já dizia Jesus. Então, a gente precisa fazer isso. Nós vamos agradecer a Jesus por esse momento em que tivemos uma conversa amiga, aonde soltamos o nosso pensamento, materializamos através da palavra, conversando, para que assim a gente possa cada vez mais nos entendermos e perseverar fazendo o que é possível. Amorável Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este amor infindo do Pai que está sempre conosco, nos orientando através da sinalização do caminho correto, pelas leis que estão na natureza, nos mostrando o caminho a seguir.
Permita, Senhor, possamos nós, espíritos imperfeitos, termos a consciência de nossa imperfeição para buscarmos o aperfeiçoamento e entender que a vida é sempre esse buscar, esse perseverar, esse aperfeiçoar contínuo que dá sentido e que nos faz sempre seguir em frente. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos seguir em frente convictos de todas essas verdades estampadas na criação, deixadas por Deus, Pai de todos nós. Graças a Deus.